Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, Evangelho de João, capítulo 13. Quero falar com vocês sobre essa expressão que como eu disse no início, lá em 2018 saltou aos meus olhos, essa expressão do uns aos outros e a relevância que isso tem para a nossa vida comunitária, para a nossa experiência de fé em Jesus e de relacionamento com a comunidade, mas de relacionamento também e especialmente com o próprio Cristo. Essa expressão, ela está presente em várias passagens do Novo Testamento. Em pelo menos 60 vezes essa expressão ela é citada, uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Então, há uma notória importância e relevância, e há vários mandamentos relacionados a essa expressão. Há o mandamento de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de servir uns aos outros, de consolar uns aos outros, de levar os fardos uns dos outros. E cada um desses mandamentos, cada uma dessa orientação de Jesus para nós, ou dos apóstolos para nós, ela esbarra, ela colide com o problema do nosso século, um problema da nossa era, que é o problema da individualidade, do individualismo. É interessante que o Evangelho não conhece o conceito de indivíduo. O Evangelho e Jesus, eles nos apresentam o conceito de pessoa. Mas esse conceito de pessoa, trazido por Jesus para nós, é um conceito que só é possível em comunidade. Então, para que eu seja pessoa, na plenitude da pessoa que Cristo espera que eu seja, eu preciso de pessoas. Mas a lógica sistêmica operante é esse conceito de individualismo de tal ponto que o que eu preciso mesmo é ser feliz e ser realizado, não é? Quantos apelos que você não percebe no nosso tempo, na nossa sociedade, sobre essa demanda de você ser feliz a qualquer custo? O grande problema disso é que é uma distância descomunal do Evangelho. É outra coisa. E aí há um fator complicador ainda maior e mais grave, é quando se tenta adaptar a mensagem, o Evangelho, para caber dentro dessa lógica, porque não cabe. Mas há muito esforço sobre isso. E esse problema do individualismo, dentro dessa ótica do ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo, isso faz com que o nosso coração se esfrie, faz com que o nosso coração se isole. Nós nos isolamos uns dos outros, porque estamos tão voltados para dentro de nós, estamos tão voltados para as nossas necessidades, para os nossos anseios, para as nossas preocupações, para os nossos sonhos. A gente está tão ocupado em olhar para dentro de si que não consegue enxergar quem está do lado. O coração se isola de tão centrado que está em si mesmo. Essa é a era de pessoas em si mesmadas. Esse é o nosso tempo. E a igreja e o Evangelho, a igreja tem o desafio de apontar a verdadeira vida de quem passou a viver um novo padrão de vida, que é o padrão da vida do Cristo. Certo? Como igreja, o nosso desafio é testemunharmos e sermos um sinal profético de uma nova forma de viver, de um novo padrão de vida. E esse novo padrão de vida, segundo os evangelhos, segundo o próprio Cristo, é um padrão que se ocupa no cuidado
no serviço, no amor, no perdão, na relação com o outro. E se nós nascemos de novo, a nossa vida precisa seguir essa dinâmica de Jesus. O amor deve ser a nossa marca. Nós não podemos viver como aqueles que não se encontraram com o amor. Porque o amor que nos encontrou não apenas nos salva do inferno, mas salva os outros, ou pelo menos deve fazer isso em nós. Salva os outros de que nós tornemos a vida dos outros o inferno. Ser alcançado pelo amor é viver no mundo o padrão do Cristo que comunica amor para os outros. E que não faz da vida dos outros o próprio inferno na terra. Mas para isso é preciso tirar um pouquinho o olho de si. E é um desafio para o nosso tempo. E esse chamado à comunidade, esse chamado de viver o cristianismo, ele não é possível sozinho. Não dá. A gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas. E eu sei que tem pessoas que são chatas, né? Eu, por exemplo, sou muito chato. A Fernanda não está aqui agora para confirmar, mas é verdade, né? As pessoas são difíceis. Só que não tem como eu me tornar um ser humano mais próximo de Jesus e mais parecido com Jesus se não me relacionar com as pessoas. E essa prática do amor mútuo, que é esse envolvimento com as outras pessoas, é o que justamente cria as oportunidades para que nós possamos amar, perdoar, servir, consolar, encorajar. Não tem como eu ser um sinal do amor de Deus do mundo se eu me isolo no meu quarto, né? Ou se eu me isolo em mim mesmo. Eu preciso estar na comunidade, eu preciso viver a comunidade. E eu preciso entender que o poder de Deus é algo que se aperfeiçoa, ou seja, que se potencializa na minha vulnerabilidade e na vulnerabilidade do outro que está diante de mim. Muitas vezes nós não queremos estreitarmos as nossas relações ou nos aprofundarmos nas nossas relações, porque há muita vulnerabilidade em nós que nós não queremos expor. Tem muita coisa dentro de mim que eu quero guardar para mim, eu não quero que o Guto saiba. Não sei se o Guto vai usar isso para me abençoar ou para me constranger em algum momento. Só que viver o Evangelho de Jesus é se colocar em vulnerabilidade diante dessas possibilidades. É estar disponível para isso, né? Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas inseguranças. Essa vida em comunidade é o espaço seguro para que nós vejamos o poder de Deus ser aperfeiçoado em nós. E Jesus, no texto de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus nos diz o seguinte: agora, João 13, 34 e 35, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Até aqui. Olha que complexo. Um novo mandamento eu dou a vocês. Jesus, mas Moisés já deu 10. Você vai aumentar essa conta. Tá bom, já está difícil cumprir os 10. Aliás, a gente nem consegue cumprir os 10. Tem alguns ali que, olha, é impossível. E você está me apresentando outro? Mas assim, você sabe que
um mandamento pressupõe duas atitudes nossas. A primeira delas, e a mais esperada e correta, porém a mais difícil de ser realizada, é a obediência, correto? Se você recebe uma ordem, você deve obedecer. Mas também é possível que você desobedeça, certo? Não é o correto, não é o recomendado, mas existe essa possibilidade. Você pode ou obedecer ou desobedecer o mandamento. E aqui nós estamos diante de algo que Jesus classifica como um novo mandamento. É importante dizer que não é um novo mandamento no sentido de ser um acréscimo aos outros 10. Não é o 11º mandamento. Não é um acréscimo àquilo que Moisés disse. Ao contrário, é na verdade o grande cumprimento de todo o resto. Afinal de contas, se nós nos dedicarmos em amar os outros dessa forma que Jesus trouxe, que eu não sei se você percebeu aqui, Jesus diz o seguinte: você deve amar os outros como eu amei vocês. Mudou tudo. Porque até então, a orientação era um pouco mais fácil. Que era a seguinte: olha, você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Né? Você deve amar o próximo como a você mesmo. E aí você se ama, você gosta tanto de você mesmo, que você fala, vou amar o outro como eu me amo. Tá mole. O problema é que Jesus ele estabelece uma nova altura dessa régua. Né? Há um novo padrão. E o padrão agora não é mais aquilo que eu posso produzir por mim mesmo, mas é o modelo de amor que foi derramado em mim pelo Cristo. E não daquilo que eu posso expressar para mim e para os outros, mas aquilo que o próprio Cristo derramou sobre mim. Então, esse novo mandamento, que lembrando, fica evidente que o amor não é uma opção. Você não deve pensar, eu vou amar o Guto, mas não vou amar o Silvio. Não, eu não tenho essa opção. Se eu quiser obedecer a Jesus, eu devo amar os dois. Eu devo me dedicar em amar e servir e perdoar os dois. E nas nossas relações, é que essas oportunidades de cuidado, de serviço, de perdão, vão se concretizando, vão se materializando diante dos nossos olhos, vão se evidenciando necessárias. E aí a gente vai perdoando, vai servindo, vai amando, vai cuidando, vai consolando, vai encorajando, mas é na relação. E aí é importante que a gente entenda que não há critérios, no sentido de que assim, sobre quem eu vou amar, ou ainda, quanto eu devo amar. Não há aqui um critério no sentido assim de como e quando. Há um padrão que está estabelecido. O padrão é o amor de Cristo. É esse o amor que eu devo derramar sobre os outros. É esse o amor que eu devo testemunhar sobre a vida das pessoas. Mas não é algo no sentido de que eu devo me ocupar em tentar entender quando e quem. Mas sim, qual é a medida que fui amado? É com essa medida que eu amo, é com essa medida que eu me dedico em amor. O alvo é sempre o outro. E percebe que quando Jesus nos traz essa afirmação, uma coisa que fica muito evidente diante dos nossos olhos, é que não há mais espaço para uma experiência religiosa, espiritual, não há espaço para uma fé ensimesmada. Porque Jesus não está dizendo, olha, você deve se amar assim como eu te amei. O alvo não sou eu, mas o outro que está diante de mim. Você deve amar uns aos outros como eu amei vocês. Enquanto nos nossos dias há muito apelo para que você olhe para dentro de si, se conheça cada vez mais. O pessoal até muda a voz para falar, olhe para o seu interior.
Descubra os seus potenciais. E Jesus está aqui, gente, olha para quem está diante de você. Olha para aquilo que eu fiz por você. E ao enxergar o outro diante de ti, testifique aquilo que recebestes de mim. É esse o nosso desafio. É este o novo mandamento. E aqui há um paradigma que é rompido já na época de Jesus, que é esse amor que não é apenas oferecido aos iguais, a quem tem equiparação. Porque algo muito comum naquele tempo, na compreensão inclusive judaica, era de que eles deviam sim amar uns aos outros, mas uns mais do que os outros. Especialmente uns que são parecidos comigo. Uns que têm a minha nacionalidade, uns que têm a minha religião. Esses eu amo um pouco mais do que os outros, que não são do meu país, que não são da minha fé. E Jesus, ele rompe com esse paradigma e disse, não, você deve amar os outros que outros, aqueles que são iguais a você, mas aqueles que não são iguais a você. Afinal de contas, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi algo dado aos evangélicos. Sabia disso? Sabia que Jesus não morreu pelos evangélicos apenas? Porque tem gente que acha que se foi só pelos evangélicos. Sabia que o nosso chamado de amar os outros não é de amar só o irmão da sua igreja? Sabia, inclusive, que não é só sobre você amar os evangélicos? Os irmãos da Convenção Batista Brasileira, esses eu amo. Os outros eu chamo até de primo, dependendo do lugar, né? O nosso compromisso de sermos sinais históricos da presença do reino de Deus na terra é um compromisso de viver em abundante fluxo de amor sobre os outros. É evidente que isso é bastante complicado. É evidente que isso tem alguns obstáculos que dificultam esse processo. Mas uma coisa não há como negar. É o que Jesus espera de nós. É um novo mandamento. É novo no sentido de que o amor devia ser exercido na direção desses outros. É novo porque eu não devo mais simplesmente amar como me amo, mas como fui amado. Porque uma coisa muito importante é que Jesus tem uma grande missão, qual Ele nos convidou a fazer parte, que é trazer mais pessoas para o aprisco. Sabia disso? Você lembra disso? Que a nossa missão é comunicar o Evangelho de Jesus, a presença do reino de Deus, anunciando os sinais do reino de Deus, para que mais pessoas venham diante da presença do Cristo e tenham esse encontro, essa epifania, esse arrebatamento no sentido de se estar prostrado diante da realidade de que foi amado de forma inconfundível, incompreensível, mesmo quando nós não poderíamos, aliás, quando nós não queríamos retribuir por esse amor. Isso é uma coisa que muda completamente a nossa ótica, porque é muito fácil nós dedicarmos a nossa vida em amar aqueles que podem retribuir por esse amor. Difícil, mesmo, é amar aqueles que não vão retribuir, que não vão devolver amor ao receber amor.
E sabe de uma coisa? Foi essa a nossa situação. Fomos amados por um Deus que sabia que a gente volta e meia ia virar as costas para Ele. E Ele continuou nos amando. Então esse amor é o novo padrão. O amor de Jesus como novo padrão. Não um amor que está olhando para si mesmo. Porque olhar para si mesmo e amar a si mesmo é uma linha muito tênue entre se idolatrar-se. Eu me amo tanto, eu gosto tanto de mim, eu sou tão legal, e daqui a pouco eu sou um Deus de mim mesmo. Essas relações em si mesmadas, essa espiritualidade em si mesmada. E Jesus nos convida a olhar para o outro como esse alvo do nosso amor profundo, do tamanho do amor que foi derramado sobre nós. E aí, isso vai exigir de nós muitas renúncias, para que eu possa enxergar o outro e perceber no outro a sua vulnerabilidade, e diante dessa vulnerabilidade que percebi no outro, reagir e responder em compromisso ético pela ética do amor de Cristo. Sabia que há uma nova ética vigente a partir do Novo Testamento? A nova ética vigente é a ética do amor de Cristo. É o amor de Cristo que estabelece todas as nossas decisões, as nossas relações. E agarrados nessa compreensão, imbuídos dessa compreensão de que há uma nova ética, a ética do amor de Jesus, que eu e você nos dedicamos em observar as necessidades do nosso próximo e servir esse próximo em amor, porque esse amor é um novo mandamento para nós, amém? Então, amar é o novo mandamento. E aí, tem uma coisa muito importante aqui, que Jesus diz que esse amor provará ao mundo que nós somos discípulos dele. Porque você sabia que tem uma diferença entre ser discípulo e ser simpatizante? É a mesma coisa. O discípulo é aquele que tem no seu mestre a sua profunda referência e que busca a partir dessa referência. O discípulo é aquele que, a partir da compreensão de que o mestre é Senhor sobre a sua vida, ele também está dedicado em reproduzir aquilo que aprendeu. O simpatizante não é bem assim. Ele gosta de Jesus. Ele acha Jesus um cara legal. Jesus é um homem muito sábio. Nossa, olha os ensinamentos de Jesus. Olha quanta coisa que Jesus ensinou. Esse negócio de dar outra face. Olha que coisa, né, nobre. Mas ele não avança outra casa. Ele para ali. Ele para nessa admiração inicial, mas não está convencido de que deve tomar para si o verbo vivo e praticar aquilo que o verbo vivo está ensinando. Então, o discípulo, ele se dedica em obediência. O simpatizante, ele observa com distância e leve admiração, mas com distância. Ele não quer dar esse passo de aproximação. Eles gostam das palavras de Jesus, mas se recusam a viver em obediência. Não se comprometem com a missão de Jesus. E sabe de uma coisa? Que quando você e eu chegamos a essa constatação, o caminho mais fácil que nós fazemos é enxergarmos os outros fora da nossa realidade evangélica como esses simpatizantes. Sem olhar para o espelho, no sentido de se enxergar como alguém que muitas vezes não encarna a vida do Cristo. E mais se parece um simpatizante de Jesus do que um discípulo de Jesus. A gente está sempre projetando as imperfeições, as incongruências, as deficiências nos outros. E não olhamos para nós como aqueles que muitas vezes são profundamente incoerentes. Ou só eu que tenho esse problema?
Quantos não pegaram Jesus como uma espécie de guru espiritual no nosso tempo? E quantas vezes a nossa relação não fica ali próximo de ser uma relação de admirar Jesus, de achá-lo maravilhoso, inteligentíssimo, sábio, mas na hora de cumprir o que ele diz, dá passos para trás. Jesus, poxa, amo o Senhor, acho você incrível, mas isso aí que você está me pedindo, eu não vou fazer não. Pede outra coisa. O discípulo não, ele de fato ele se oferece em obediência. E nós devemos abraçar o Evangelho por inteiro, sabe? Sem fragmentar o Evangelho, na expectativa de, ao fragmentá-lo, tentar adaptá-lo às nossas preferências. Lembra da história do jovem rico? Ele se aproxima de Jesus, né? Cheio de admiração, cheio de interesse. E aí ele pergunta, né? E aí, Jesus, o que eu faço então para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele de volta, ele fala, não, mas isso aí eu já faço. Estou bem então. Então faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres. Jesus, aí não dá. Aí não dá. Não há esse comprometimento. Você lembra da história e do momento em que Jesus chama os discípulos, em contraponto a essa história que eu acabei de trazer de volta para vocês? Jesus chama os discípulos quando eles estão ali fazendo a maior pesca da vida deles. Lembra disso? Eles estão fazendo a maior pesca da vida deles. Eles tinham batido a meta, superado a meta, eles tinham ultrapassado tudo. Ia dar muito dinheiro para eles aquela pesca. E quando Jesus chama aqueles homens, o texto bíblico diz que no mesmo instante, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Essa é a diferença entre quem é simpatizante de Jesus e de quem é discípulo de Jesus. O que é que você é capaz de deixar para no mesmo instante obedecer a Jesus? Porque nós não somos um sinal do reino de Deus como simpatizantes de Jesus. Nós somos um sinal do reino de Deus quando somos discípulos de Jesus. Quando vivemos em obediência a Jesus. Quando o eu está em segundo plano. Quando a ideia de que eu preciso ser feliz e de que eu preciso me amar mais, ela é abandonada. Sabe por quê? Porque essa ideia não é uma ideia inofensiva. Isso não é uma ideia inofensiva do nosso tempo. Sabe o que o Paulo disse aos Filipenses? Capítulo 2, versículo 3, Paulo disse o seguinte: não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Pesado, né? Paulo podia ter pegado leve, né? Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros superiores, mais importantes do que vocês. Ou seja, essa ideia de devoção a si mesmo, ela é uma ideia diabólica, que nos afasta de Jesus. E não apenas nos afasta de Jesus, mas como nos impede de cumprir a missão de Jesus como aqueles que são identificados como discípulos e discípulas de Jesus.
Minha gente. Considerar o outro superior não é autodepreciação. Sabia disso? Não tem a ver com se depreciar. Então eu vou me odiar então para eu amar o Guto. Não. Em resposta ao amor que recebi de Cristo, amo de volta. Não preciso me depreciar. Não preciso amarrar os meus dons, esconder as minhas habilidades. Não. Só preciso me dedicar em amor porque fui amado primeiro. Então, eu não anulo os meus dons, não anulo a atuação que Deus espera de mim. Comunico o Evangelho da forma que Deus me chamou para comunicar, no lugar em que Deus me colocou para comunicar, mas considerando o outro superior a mim, mais importante do que eu, porque esse outro ainda não foi atingido pelo amor de Cristo. E a minha missão é ser um sinal do amor de Cristo para essa pessoa. Por isso que ela é, sim, mais importante do que eu, porque eu já fui alcançado. Eu já discerni esse amor. Já fui abraçado e já percebi esse abraço. Agora, o outro ainda não. E por fim, meus irmãos, esse texto também fala que o amor é a prova do novo nascimento. Pelo menos é a leitura que eu faço aqui. O amor é a prova do novo nascimento. Porque Jesus disse que o nosso amor uns pelos outros provará ao mundo que nós somos discípulos dele. E discípulos de Jesus nasceram de novo. Discípulos de Jesus são testemunhas de um novo nascimento, de um novo padrão de vida, de uma nova forma de relação. A centralidade agora é o amor. O amor é o centro do Evangelho. Ele é o modelo do governo de Deus. Porque Deus é amor e Jesus é Deus encarnado. Jesus é o amor encarnado diante do povo. E para nós, é importante entender que amor é uma ação, é um verbo que requer ação. Eu amo, você ama, nós amamos, nós nos dedicamos em amor, a gente precisa agir para amar. O amor não é estático, não é acomodado, não é preguiçoso. Sabia que o amor não é preguiçoso? O amor é ação e é uma ação na direção do outro para alcançar, para servir, para perdoar, para amar, para consolar, para encorajar, para levar os fardos uns dos outros. Porque nós temos uma nova identidade diante de nós, que é a identidade daqueles e daquelas que são chamados de pequenos cristos. E ao sermos chamados de pequenos cristos, não tem outra forma de ser identificado assim, senão amando, gente. Eu canso de falar isso. O Cacau também. Juliano também. O Milton também. Ninguém vai se achegar a Cristo por causa do nosso ódio. Ninguém. Ninguém vai se aproximar de Cristo por causa da nossa ira. Ninguém. Nós precisamos transbordar amor, porque Deus nos ama. De graça. Por graça. Não há nada em mim que me tornou apto para ser amado por Cristo. E mesmo assim, Ele me amou, Ele te amou de graça. Por pura graça, por abundante graça. Não olhando para os nossos pecados, mas com graça nos amou. E nos ama, e permanece nos amando. Há uma coisa que nós precisamos entender. O diabo ele pode falsificar muita coisa. Diz o texto sagrado que o diabo é o pai da mentira, né? Então, quem mente falsifica as coisas. É assim que funciona, né? Adultera as coisas.
Então o diabo pode falsificar muita coisa, mas tem uma coisa que o diabo não consegue produzir, que é o amor. O diabo ele pode falsificar o nosso serviço, aquilo que nós fazemos para os outros. Mas como disse o apóstolo Paulo, se não tiver amor, o que acontece? Vai queimar. Não vai servir de nada. Fede. E o diabo não consegue falsificar amor. O nosso chamado para sermos identificados como discípulos que nasceram de novo e que obedecem ao novo mandamento, que é um mandamento que cumpre todos os outros, porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o meu próximo da forma que fui amado por Cristo. Esse mandamento, que nos livra de nos tornarmos idólatras de nós mesmos, mas nos inclina a uma vida de replicar amor, e esse amor que emana, que tem Deus como fonte inesgotável, que tem Cristo como exemplo. Esse amor não pode ser falsificado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, disse que o amor tudo espera. O amor é paciente, é bondoso, não se ira, não inveja, não guarda rancor. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O apóstolo Paulo diz que, passando todas as coisas, permanecem três: fé, esperança e amor. E o maior de todas essas coisas é o amor. E esse é o nosso chamado como igreja, como discípulos e discípulas de Jesus, um convite ao amor, à renúncia, a um amor verdadeiramente compartilhado, com entrega, com doação, com comprometimento, muitas vezes sofrendo dano, compreendendo que Cristo nos amou quando nós ainda éramos indignos, e aliás, nós permanecemos indignos e Ele continua nos amando. É não inferiorizar o outro por conta da sua queixa contra o outro. Sabe as diferenças que você muitas vezes tem de alguma pessoa, ou quando essa outra pessoa muitas vezes te fere? A resposta não é a inferiorização desse outro, mas é o amor, o cuidado, o serviço, o perdão. É o nosso desafio para sermos identificados com Cristo, amarmos uns aos outros da mesma forma que Cristo nos amou. Então nós temos um chamado para amar, para derramar amor, para oferecer amor, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, para a glória de Deus, o nosso Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu escrevi uns versos aqui, quero ler para vocês. E aí nós vamos orar. Amor não é mercadoria, mas custa caro a complexa decisão de se lançar na incerteza do amanhã, confiando na abundante provisão, que outra vez hoje provou não ser vã. Quanto amor podemos mostrar? É perverso o outro privar de viver, de provar, de contar sobre o amor do alto que por mim pôde experimentar. Amar o outro, os outros, uns aos outros, na régua do amor do Cristo, pelo sangue que nos faz irmãos. O amor que se faz paciente, mas não encobre as nossas imperfeições. Destemido apontamento da carência da graça, da glória do Pai. Amar o outro, os outros, uns aos outros, na régua do amor do Cristo,
pelo sangue que nos faz irmãos. Amor que é profecia, insondável generosidade, que rega a própria vida, dignifica, personificado no Cristo, a sublime sentença: Deus é amor. Vamos orar? Jesus querido, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Porque diante de toda a nossa incoerência, de toda a nossa imperfeição, não houve um dia sequer que o Senhor virou as costas para nós. Obrigado porque, mesmo nos dias das nossas piores desobediências e rebeldias, o Senhor não olhou para nós como alguém que deveria ser castigado, mas o Senhor olhou para nós como alguém que precisava receber um pouco mais do teu amor. E assim, nos amou de novo. E tem sido assim, Senhor. O Senhor tem nos amado de novo, de novo, de novo. Amanhã, quando nós acordarmos, certo estamos de que a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua misericórdia correrão atrás de nós mais uma vez. Mas nós precisamos do Teu Espírito Santo para que, diante disso tudo, dessa incontestável realidade, dita pelo apóstolo Paulo, de que não há nada que pode me separar do amor que o Senhor tem por nós, amor esse derramado por Cristo, nós não podemos ficarmos alheios, indiferentes a todos aqueles e aquelas que ainda precisam ser abraçados por esse amor. Torna os nossos lábios, Senhor, mais uma vez, lábios que promovem e proclamam o amor do Senhor. Quebra os nossos ídolos, Senhor. Quebra os nossos ídolos, e mesmo quando esses ídolos formos nós mesmos, quebra-nos, Senhor. Põe fogo nisso, Senhor. Para que só sobre o Senhor. Para que diante disso nós possamos dizer que tudo que nós temos é o Senhor. E por termos o Senhor, fonte inesgotável de todo o bem, como nós lemos antes no início desse culto, o Senhor é bondoso em tudo que faz. Que seja essa a nossa mensagem, que seja esse o nosso compromisso, que seja essa a nossa missão, amarmos uns aos outros como fomos amados pelo Senhor, porque o nosso amor é imperfeito, o nosso amor é egoísta, a nossa régua é imoral. Mas o amor do Senhor, a régua do Senhor, o padrão que o Senhor nos pede é santo, é belo, é justo e é abundante em graça. Nós não temos nada para oferecer de bom se não for dado pelo Senhor. Então dá-nos mais do teu amor e envia-nos a amar. Quebra os nossos ídolos. Cala as vozes do Satanás que tem tentado muitas vezes nos impedir de comunicar amor. Purifica o nosso coração, Senhor.
Oh, Jesus, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós não vamos conseguir se não for o Senhor agindo por nós. Mas eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Eis-nos aqui. E a minha oração, Senhor, é que todos e cada um de nós saiamos daqui nessa noite, primeiro com a compreensão de que fomos amados mais uma vez, e de que nunca faltará amor do Senhor para nós. Mas em segundo lugar, que saiamos daqui também, Senhor, com a consciência de que o Senhor nos deu um novo mandamento. E que não há a menor possibilidade de sermos reconhecidos como discípulos Teus, se nós não amarmos uns aos outros. E que esses outros são todos aqueles e aquelas que o Senhor coloca em nosso caminho. Inclusive aqueles que não são iguais a nós, que não pensam iguais a nós. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a sabedoria do Espírito Santo, seja com todos e com cada um aqui presente nessa noite, para que todos e cada um de nós sejamos capazes de amarmos uns aos outros, da mesma forma que fomos amados pelo Cristo. E que seja assim com todo o povo do reino, espalhado pela face da terra. E que seja assim até a sua vinda, até a sua volta, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.